A mídia ninja trouxe as imagens aí do Bolsonaro lá em Brasília, vamos ver juntos. Alexandre de Moraes proibir Bolsonaro de dar entrevistas ou participar de lives, o ex-presidente deu declarações à imprensa mostrando a tornozeleira eletrônica, que chamou de, abre aspas, o símbolo da máxima humilhação no país. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação do nosso país. Suprema humilhação. Aqui, uma pessoa inocente. Calma, galera. Ó silêncio! Ó silêncio! Estão fazendo com ele, presidente da República. Nós vamos enfrentar a monarquia toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Além de se pronunciar para os jornalistas, a fala de Bolsonaro foi veiculada por canais da imprensa, o que havia sido proibido por Moraes horas antes. Nas redes sociais, internautas e parlamentares governistas, como o deputado Orlando Silva, apontaram que o ex-mandatário afrontou e descumpriu uma decisão proferida por Moraes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ampliou na tarde desta segunda as restrições da medida cautelar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e deu um último aviso antes de decretar sua prisão preventiva. Na última sexta-feira, o ministro impôs medidas restritivas a Jair Bolsonaro, como instrumento para impedir que o ex-presidente continuasse com a tentativa de obstruir o julgamento da trama golpista, realizando apelos para que os Estados Unidos intercedesse por sua anistia no Brasil. Entre as regras da cautelar, a decisão de Moraes previa a proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Bolsonaro, no entanto, participou de inúmeras lives e entrevistas durante o final de semana. Em reação, Moraes reforçou em detalhes as regras de monitoramento às quais Bolsonaro deverá se submeter. Na decisão, o ministro diz que a medida cautelar relacionada à proibição das redes sociais inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Como efeito da decisão, Bolsonaro cancelou uma entrevista que estava agendada ao canal Metrópolis, alegando estar, abre aspas, com medo de ser preso. Olá, muito boa tarde. Contexto Metrópolis começando nossa estreia nessa segunda-feira, atrasados. A gente vai explicar o motivo. Deixa eu adiantar isso um pouquinho, que no Metrópolis não dá pra gente mostrar, tá, gente? Mas o Bolsonaro foi covardão e não foi na entrevista ontem. Vou voltar aqui um pouquinho, vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Às 4 horas da tarde, junto com a bancada do Partido Liberal. Nas redes sociais, jornalistas afirmaram que a imprensa aguardava pela aparição, ou não, do ex-presidente. É isso aí, Sarinha. Entretanto, Bolsonaro também cancelou sua participação na coletiva. A decisão de Jair Bolsonaro frustrou a expectativa dos parlamentares do PL, que momentos antes da coletiva confirmaram que a bancada aguardava receber o ex-mandatário no Congresso. Segundo a deputada Bia Kicis, os deputados do PL interromperam o recesso parlamentar e se reúnem para decidir quais pedidos vão levar ao presidente da Câmara, Hugo Mota, em resposta às medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Pessoal, olha aqui. Os deputados do PL tudo interromperam o recesso. Estamos aqui para receber o nosso presidente Bolsonaro e vamos fazer uma reunião de bancada. Porque nós queremos organizar aquilo que a gente vai pedir, né, ao presidente da Casa, Hugo Mota, ao presidente do Congresso, Columbre. Mas nós estamos firmes aqui para mostrar que o Bolsonaro não está sozinho. E nós não aceitamos a injustiça que estão fazendo com isso. Mesmo sem a presença de Bolsonaro, a bancada do PL se apresentou na coletiva de imprensa. O líder Sóstenes Cavalcante confirmou que Jair Bolsonaro estava nas dependências do Congresso e que participou da reunião do partido. Mas, criticou Sóstenes, não pôde participar da coletiva devido a, abre aspas, mais uma ordem de censura do ministro Alexandre de Moraes. Inicialmente, nós gostaríamos de esclarecer que o presidente Bolsonaro está no recinto da Câmara dos Deputados, participou de toda a reunião conosco e gostaria muito de falar a toda a imprensa nacional. Entretanto, obrigado, Dedete, por mais uma ordem de censura do ministro Alexandre de Moraes, preventivamente
seus advogados, inclusive o recomendaram não mais falar com a imprensa. Este é o Brasil e a democracia relativa que nós estamos vivendo. Sóstenes anunciou que após 2 horas de deliberação, o PL retornará do recesso parlamentar com 2 pautas legislativas como prioridade. A primeira, o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, e a segunda é a PEC 333, que altera as regras sobre a garantia do foro privilegiado aos parlamentares. Como deliberação, queremos dizer a vocês, dessas 2 horas de reunião que estivemos ali, nós estabelecemos, quando retornar o trabalho legislativo, nós temos como pauta legislativa o nosso item número 1, e não abriremos mão na Câmara e nem no Senado, de pautarmos a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Este é o item 1. Item 2. Vamos pedir que seja pautado a PEC 333, que muda o foro privilegiado para que esta perseguição do Supremo Tribunal Federal pare de uma vez por todas. Temos mais de 60 parlamentares respondendo processos no Supremo Tribunal Federal, além dos esdrúxulos, conhecidos inquéritos do fim do mundo que nunca terminam, que estão todos eles centralizados na mão de um único ministro do STF, e o nome dele é Alexandre de Moraes. Isso tem que acabar. Isso não é democrático, isso não é constitucional, isso fere o devido processo legal no país. Dito isso, são as 2 pautas da Câmara. Para terminar o trabalho na Câmara, nós criamos hoje 3 comissões de trabalho que vão trabalhar hoje, amanhã, todo o recesso se houver necessidade. Quais são essas comissões? Uma comissão que vai alinhar entre todos os parlamentares da oposição a nossa comunicação. Comissão essa que será liderada pelo deputado Gustavo Gayer. Nós teremos uma segunda comissão que vai trabalhar mobilizações internas na Câmara e no Senado para que as nossas pautas finalmente sejam respeitadas por ambos os presidentes das casas e que a gente possa votar. Esta comissão será organizada e liderada pelo deputado Cabo Gilberto. A última comissão é uma comissão de mobilização nacional. Esta comissão, porque nós vamos dar voz ao presidente Bolsonaro. Tudo isso, essas decisões de censura ao presidente, é pensando que ele vai ficar isolado e sem voz. A partir de agora, nós teremos estratégias de comunicação e daremos voz ao presidente Bolsonaro mais do que nunca, porque o presidente Bolsonaro não só tem um exército de parlamentares, mas tem milhões de pessoas nas ruas que darão a ele a voz que o Supremo Tribunal Federal decidiu censurá-lo. Por último, digo que esta comissão, também criada, nós vamos buscar todos os mecanismos legislativos para tirar o Brasil da ditadura da toga. Ainda de acordo com Sóstenes, os parlamentares da sigla interromperam o recesso por estarem diante de, abre aspas, um desgoverno que resolveu antecipar o período eleitoral, com as sanções a Bolsonaro e as contramedidas relacionadas à ameaça tarifária de Donald Trump. A gravidade do Brasil é tamanha porque temos um desgoverno que decidiu fazer antecipação do período eleitoral e não governa o Brasil. Quem tem responsabilidade para resolver o problema do tarifaço americano é o presidente eleito da República, que ao invés de resolver, dialogar, usar a chancelaria, as relações exteriores para resolvê-lo, o atual governo decidiu continuar atacando, debochando do governo americano, chupando jabuticaba. Enrolados em uma bandeira do Brasil autografado pelo ex-mandatário, a bancada entoou palavras de ordem contra o Supremo Tribunal Federal, afirmando que o Brasil vive uma ditadura da toga. Que a responsabilidade aqui é única de todas essas sanções que estão vindo, são dos abusos
do ministro Alexandre de Moraes e do desgoverno do atual mandatário da República. Dito isso, gente, nós queremos deixar claro a gratidão do presidente Bolsonaro, que hoje fez questão de dar uma bandeira a cada um dos deputados e senadores, com a data e seu autógrafo, como gesto para a futura geração dos colegas deputados, que hoje fizeram o esforço de estar aqui. Nós, deputados e senadores, também demos ao presidente Bolsonaro uma bandeira para marcar esse dia histórico, o dia de um homem honrado, decente, se apresentar para nós com uma tornozeleira no seu pé e, o pior, um pai. E aí eu quero me dirigir aos brasileiros. Se coloque no lugar de um pai que não pode falar com o seu filho. Ora, isso nem na Inquisição existe. Nem aos traficantes, nem aos estupradores do Brasil lhes são cerceado o direito de um pai falar com o filho. Na nossa reunião hoje, estava prevista a participação do Eduardo Bolsonaro por Zoom. Entretanto, não foi possível porque o presidente Bolsonaro esteve conosco. Nós estamos vivendo tempos de democracia muito relativa e, para nós, a maioria de nós, dizemos que estamos em plena ditadura. A ditadura da toga se instalou no Brasil através de um governo executivo irresponsável, com alguns membros do Supremo Tribunal Federal que decidiram desprestigiar o prestigioso judiciário brasileiro. Rapaz, é dose ouvir o Sóstenes Cavalcante, né, gente? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.